Em menos de uma semana, o Bitcoin conseguiu esmagar dois tabus que, de tempos em tempos, voltam para assombrar os investidores desse mercado. E nesse vídeo a gente vai falar exatamente sobre isso. Então, se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Mário, você está na Liga Cripto, já se inscreve, ativa o sininho e fique por dentro de todas as novidades desse mercado, envolvendo novidades sobre o Bitcoin, criptomoedas em geral e, é claro, ação de preço. Então, sem mais delongas, família, o que aconteceu de tão diferente? Que tabus foram esses que mudam o patamar do Bitcoin, não só em termos de ferramenta financeira, mas ao mesmo tempo reforça a força dos seus fundamentos. E só para deixar claro, família, eu não vou investir muito tempo nesse vídeo falando de ação de preço. Para quem não assistiu, já tem uma live do dia de ontem à noite em que o Rodrigo cobriu aí de cabo a rabo o que a gente teve em termos de movimentações gráficas, e amanhã já tem live do Rodrigão também para trazer novas atualizações. Mas o que eu diria é que a gente teve mais uma vez a manutenção dessa formação de fundos ascendentes. No gráfico de 4 horas, como eu disse, isso fica ainda mais claro e esse movimento ele continua. Agora, a tentativa é o rompimento dessa zona próxima dos 73 mil dólares. Zona essa que anteriormente a gente chegou a flertar com uma saída dela, mas não foi possível, esbarrando exatamente na média móvel de 52 períodos aqui do diário. Em meados de 17 e 18 de março, a gente chega a ultrapassar, mas naquela época o Bitcoin não teve força para se manter acima da média. E mais uma vez, a gente volta para esse grande canal, eu diria, lateralizado de consolidação. O que a gente pode estar vendo aqui pode ser somente, mais uma vez, a repetição desse movimento aqui atrás. Faz um topo, tenta sair dessa zona de acumulação e é rejeitado para permanecer mais tempo dentro dela. Ponto que eu destacaria que aconteceu também na terça-feira, quando eu gravei o vídeo com o Bruno, e eu falava, a gente trouxe ali uma perspectiva de um cenário mais pessimista, caso a gente tivesse de fato o ataque americano às zonas importantes do Irã, realmente disseminando a civilização iraniana, como o Trump disse. Então, foram coisas que não se confirmaram. E a gente comentava também, logo no início do vídeo, do comportamento do Trump, que é muito conhecido, a famosa sigla do TACO, do Trump Always Chicken Out, e, mais uma vez, parece que ele amarelou, ele não deu, de fato, andamento àquelas graves ameaças. Então, com a não efetivação desse plano, o que a gente observou lá na terça-feira foi o mercado indo em direção à manutenção da alta, que era o cenário que até então a gente estava inserido, caso a gente não tivesse nenhum ataque, e a gente busca liquidez próximo da zona de 72 mil dólares. Fato esse que voltou a se repetir no dia de hoje, e a zona aqui de maior liquidez hoje que o mercado pode buscar está muito próxima da zona dos 73 mil dólares, entre 72.800 e 73 mil dólares. Hoje o Bitcoin na casa dos 72.400. Então, um cenário muito plausível que não necessariamente garante a manutenção dessa alta. Pode ser que, mais uma vez, a gente retorne para essa zona de acumulação. Feito esse parêntese inicial, só para te mostrar qual é a situação do mercado hoje, uma das coisas que está muito em alta é a discussão de onde é o fundo do Bitcoin. E eu até gravei um vídeo recentemente, bastante assistido, em que eu trouxe um indicador que nunca errou o fundo, o famoso CVDD, que é o Cumulative Value Days Destroyed. Indicador esse que apontaria o fundo hoje na casa dos 48, 50 mil dólares aproximadamente. Mas há quem diga que o fundo é mais embaixo, como traz esse analista, e um vídeo rápido explicado aqui no X, mostrando os fundos, os topos, seguindo uma lógica que o fundo ainda não entrou, mas não só seria em 50, como mais abaixo. Mas, ao mesmo tempo, você também tem pessoas apontando que esse fundo seria um fundo de meio de ciclo, e, na realidade, o que a gente vai realizar a partir de agora é a continuação da grande tendência de alta que a gente tinha anteriormente. Só que, família, tudo isso é ruído no horizonte.
Tudo isso que a gente está discutindo ou que a gente está se importando diz muito mais sobre o curto prazo, sobre o bolso da mosca que agora você quer acertar para adivinhar o fundo do Bitcoin, e é muito menos importante do que vem acontecendo agora no Bitcoin em larga escala. Então, talvez você não tenha ouvido falar, quem está mais atento ao mercado já sabe, então eu vou repassar aqui um breve resuminho, mas essa imagem diz muito mais do que qualquer suporte que a gente possa projetar numa continuidade da alta do Bitcoin. Porque isso aqui mostra claramente que a alta do Bitcoin ela vai retornar, independente de onde seja o fundo do Bitcoin agora. Então, o que nós temos aqui na tela é um print do site Bitcoin Map, onde você vislumbra pelo mundo inteiro onde o Bitcoin é aceito como moeda de troca. E agora a gente tem o mais novo ponto desse mapa, que é o Estreito de Hormuz. Então foi assim que detentores de Bitcoin ou holders de Bitcoin acordaram após serem informados de que ninguém usa Bitcoin, observando governos pagarem o Irã em Bitcoin para que façam essa travessia do Estreito de Hormuz. E isso, família, é quase que uma jogada de mestre daquele jogo de tabuleiro War. É como se você, em uma jogada no exército do Bitcoin, dominasse todos aqueles 24 territórios de uma vez só que você tem que conquistar. Porque isso não impacta somente o Irã, isso impacta o mundo inteiro que, se quiser utilizar o Estreito de Hormuz, tem que ter Bitcoin. Recapitulando rapidamente, o que aconteceu se você ainda está um pouco perdido? O Irã ele propôs cobrar $1 por barril de petróleo que passa pelo Estreito de Hormuz, um ponto, como vocês sabem, super importante para o comércio mundial de petróleo. Só que, detalhe, esse pagamento só pode ser feito em Bitcoin. E por que o Bitcoin e não dólar ou outra moeda? Porque, em primeiro ponto, ninguém consegue congelar o dinheiro do Irã como os bancos fazem com o dólar. Nenhum governo estrangeiro consegue bloquear ou tomar o pagamento no meio do caminho como um intermediário. E o Bitcoin é como um dinheiro neutro, ele não tem dono, não depende de banco nem país. É como o ouro, basicamente, só que digital, muito mais prático e seguro. E a parte mais legal disso, família, desse artigo, a teoria dos jogos, por que o Irã demanda Bitcoin como pagamento, do Jesse Tevelow, é que o autor ele explica que o Bitcoin ele funciona como um jogo onde todo mundo ganha sendo honesto. Quem minera produz novos bitcoins, só recebe recompensa se seguir as regras. Se alguém tentar trapacear, perde dinheiro e energia, porque você já gastou essa energia e o resto da rede ela vai rejeitar essa transação fraudulenta. Quanto mais gente usa Bitcoin, mais seguro e valioso ele fica. Então é como se fosse um acordo automático que não necessita de confiança entre inimigos, ou pelo menos não aliados. Então, o que isso muda no mundo? No Bitcoin, é claro, traz uma chancela de utilidade muito forte, que é inegável. A gente está falando de um canal logístico onde 20% de todo o petróleo do mundo passa, e agora só vai passar se pagar uma taxa em Bitcoin. Então, é inegável, Bitcoin já venceu. Só que fora isso, você também tem um argumento de menos guerras. Com o dólar, governos imprimem dinheiro infinito para pagar as guerras. Com o Bitcoin, não dá para imprimir mais. Ou seja, a guerra fica cara de verdade. Fica muito mais custosa. Você tem que sangrar de fato para entrar numa guerra. Mais liberdade, pessoas e países conseguem guardar dinheiro, enviar dinheiro sem permissão de ninguém, nem mesmo o governo. E o Bitcoin vira o dinheiro padrão do futuro, porque é justo, transparente, ninguém consegue manipular. Pelo menos é o que eu acredito que a gente esteja indo em direção. E dentro dessa ótica, família, o Bitcoin ele deixa de ser somente um investimento. Ele é uma ferramenta de manutenção de soberania e paz global. Dito isso, família, a gente vai para o segundo tabu que foi esmagado em curtíssimo tempo com notícias recentes. Não que fosse um problema grave no futuro, porque eu já gravei um vídeo anteriormente falando exatamente sobre computação quântica e por que a blockchain do Bitcoin deveria ser a sua última preocupação no caso de um ataque quântico. Mas, independente disso, para não ser muito repetitivo, eu vou deixar esse vídeo aparecendo aqui na sua tela. O ponto é que, a partir desse vídeo, nós tivemos novidades, nós tivemos inovações, e é sobre isso que a gente fala. Então, de uma vez por todas, ai meu Deus, o Bitcoin está vulnerável ao ataque quântico, porque a Google agora diz que tem um computador
Então, vamos aos fatos. Adam Back foi na Bloomberg ao vivo, se eu não me engano, 2 dias atrás e simplesmente destruiu o FUD quântico na frente de todos, tá? Ele disse: computadores quânticos são extremamente básicos. Ainda temos pelo menos uma década para nos preparar. Não acredite no FUD, mantenha as suas posições. E o que a gente teve recentemente saindo é que os desenvolvedores de Bitcoin acabaram de criar um protótipo para proteger carteiras contra ataques quânticos, mesmo nos piores cenários. O Bitcoin poderia pausar os gastos normais e ainda permitir que os usuários recuperassem seus fundos usando esse novo método. Então, parece que defesas contra ataques quânticos já estão sendo desenvolvidas antes mesmo da gente já ter esses computadores para serem utilizados. Então, o que surgiu agora é chamado de Rosebeef. É um protótipo funcional que permite provar que você é o dono da sua carteira sem que você tenha que revelar as frases-chave, né? Ou a frase secreta, a frase semente, seed phrase, como você quiser chamar. Isso é feito usando a técnica chamada de Zero Knowledge, prova de conhecimento zero. Você mostra que sabe a senha secreta, mas não precisa mostrá-la para ninguém. E por que isso é importante? Porque esse novo método, ele cria uma saída de emergência. Em um cenário ruim, o Bitcoin ele poderia pausar temporariamente os gastos normais para evitar roubos. Mesmo assim, você conseguiria recuperar seus Bitcoins, provando que é o dono real, usando essa prova segura e não teria que expor a sua chave secreta. Então, é como se fosse uma chave reserva super segura escondida. Você não precisa usar agora, mas se um supercomputador quântico ameaçar o Bitcoin no futuro, os desenvolvedores já preparam uma forma de recuperar o seu dinheiro de forma protegida. Em resumo, o Bitcoin está se preparando com antecedência para continuar seguro, mesmo contra as tecnologias que ainda nem existem de forma prática. E, se você não assistiu o meu vídeo anterior falando de computação quântica, a melhor prática que você pode ter para se manter blindado ainda hoje, sem essa chave super secreta segura, é guardar os seus bitcoins numa carteira que nunca transacionou. Ou seja, é como se você cria a sua carteira privada, a sua hard wallet, você vai criar um endereço de bitcoin, tirar eles da exchange, por exemplo, então você envia da exchange para a sua carteira privada, e dessa carteira você não vai mexer. É como se fosse uma previdência, e você, quando enviar novos bitcoins para essa carteira, é sempre bom que você crie um novo endereço abaixo da sua chave pública, tá? Eu não vou entrar muito em termos técnicos, mas sempre quando você enviar bitcoins para sua Trezor ou Ledger, você pode criar um novo endereço, até para que dificulte padrões de análise, de entender de quem é aquela carteira. Mas no fim das contas, em relação à computação quântica, o melhor que você pode ter é Bitcoin guardado numa carteira que nunca foi transacionada. Ou seja, você vai ter isso como um cofre seu, e para gastos diários, se você o estiver, você pode usar uma carteira Lightning, que é muito mais rápida e prática. E um dos tabus, família, que eu trouxe para esse vídeo, que não é do Bitcoin, é em relação ao quão complexo dizem ser você utilizar cripto no seu dia a dia. E com o cartão Bybit, isso é mais fácil do que nunca. Simplesmente um cartão de crédito que você consegue utilizar e comprar tudo que você já compra com cartão normal, utilizando o seu saldo de criptomoedas. E para quem ainda não tem esse cartão, a gente tem uma condição especial aqui, a Liga Cripto, junto com a Bybit. Você solicita o seu cartão com o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, deposita até R$ 600 de saldo e recebe um cashback de até R$ 150, ou seja, 1/4 desse valor depositado você ganha em cashback para gastar depois como você quiser. Confira todas as regras de como participar aqui embaixo, como eu disse na descrição desse vídeo. Família, para a gente fechar esse vídeo, já comentado os 2 tabus que foram quebrados, amassados em um curtíssimo espaço de tempo, eu trouxe aqui também, via post da Liga Cripto que retweetou a River, um post traduzido já de como os países tratam o Bitcoin desde 2020. Então repare que, apesar do Irã dar um forte passo para a adoção global do Bitcoin, você já tem 34 países que aprovaram e têm ETFs ou ETPs de Bitcoin. Os Estados Unidos já permitem que bancos façam custódia de Bitcoin. Venezuela proibiu a mineração de Bitcoin em 2024. Só que isso, vindo da Venezuela, me parece que só fortifica o quão importante é o Bitcoin, a sua descentralização e o quanto ele está forte como economia, ao ponto desses países quererem blindarem a sua população.
Bolívia legalizou o Bitcoin em 2024. Argentina legalizou pagamentos em 2023. República Tcheca isentou o Bitcoin de impostos sobre ganhos de capital de longo prazo em 2025. A Rússia legalizou a mineração e o uso de Bitcoin em pagamentos internacionais em 2024. Hong Kong aprovou o seu ETF de Bitcoin em 2025. Então a gente vê que o Estreito de Hormuz é como se fosse o caixão sendo fechado para que, pelo menos, acredito eu, dessa vez, não voltem com o argumento de que o Bitcoin não tem utilidade. Então, família, vou ficando por aqui. Grande beijo, grande abraço. Valeu, até a próxima. Fui!